Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast, O Grande Plano. É uma honra ter você aqui com a gente, acompanhando um conteúdo que vai, de fato, trazer ferramentas para melhorar a sua gestão, para melhorar a sua vida como empresário, como empreendedor, como dono do negócio que você é. Seja bem-vindo, Manuel, nosso grande mentor. Olá, André, olá a todos vocês que estão aqui para nos assistir, né? É uma grande honra estar aqui mais uma vez com vocês. E agora nós vamos fazer aquele super fechamento, né? Do esgotamento financeiro, que faz parte do esgotamento empresarial. Então é a quinta fase, né? A quinta dimensão de tudo isso que nós temos visto aí em tantos vídeos, né? Tantos materiais que você está acessando aí, com informações enriquecedoras. Por que eu falo enriquecedoras e não informação rica? Porque você vai fazer uso dessa informação para enriquecer a sua vida. Então não é uma informação rica, é uma informação enriquecedora. Isso é educação transformativa. Então não é só a educativa. Então aqui você está tendo uma grande oportunidade de acessar informações e transformar a sua vida com essas informações que você está acessando. Só depende de você. E vamos fechar aqui, né? Falando de um assunto aí que ele é pior do que todos os fantasmas que eu falei. Ele nem entrou como fantasma, porque isso aqui é terrorismo puro, é a vergonha. Né? Então é o esgotamento financeiro trazendo a vergonha. Você vai entender o que é essa vergonha. Não é a vergonha que você está pensando. Pode ter certeza. Eu vou fazer uma abordagem aqui que não vai ter nada a ver com isso que você já pensou na vergonha. Ok? E aí vai fazer total diferença na sua vida. Amplia, né? Muito. Com Excelente. certeza. Então seja muito bem-vindo, gratidão por você estar aqui. Vamos lá, vamos para cima, porque você merece muito mais do que o que você está desejando. Só para você ter uma ideia, você merece ainda mais do que você deseja, ok? Muito bom. Vamos lá, André, com você. Então vamos lá, mano. Quando o empresário está nesse estado de esgotamento, né? Esse grande vilão que a gente combate aqui, que é o esgotamento empresarial. E aí ele se depara com esse esgotamento financeiro, ele olha na conta bancária dele, está negativa. Ele olha nas duplicatas dele, tem uma carteira de boletos a pagar e ele está com pouca carteira de contas a receber. E ele está dentro desse caos. De que maneira que ele fica com relação a essa vergonha que você vai explicar aí para nós? Então, além de tudo que você falou, ainda falta uma outra carteira, aquela carteira, de muitos casos, do fiado. Inadimplência. Que você vendeu e não recebeu. Dinheiro na praça. Então, exatamente. E aí não tem o que fazer, Aí você vê as pessoas andando, passeando, e pessoas que devem para você. Eu já vou bem numa linguagem bem simples, bem clássica, bem objetiva. Você vê pessoas aí empresas que quebraram, que também não te pagaram. É a condição de todo mundo aí. Então o que acontece? Eu falei no podcast passado. Eu falei, né, da questão do agir, eu falei da questão da vida, então analisar, para poder gerir, né? Então análise, gestão, implantação, falei de uma série de coisas, resultado, implementação, resultado, retorno, recompensa, enfim. Então o mundo financeiro, a gente começa a olhar para tudo isso. E uma das grandes coisas, quando um empresário me procura, eu percebo com muita naturalidade. Ele chega, ele quer manter a pose. E aí o que é manter a pose? Você que está me assistindo, você vai compreender isso de uma forma diferenciada. Manter a pose, eu não estou falando que esse empresário ele chega e ele quer ser o que ele não é. Não é isso. Ele já foi um empresário bem sucedido e hoje os negócios deles estão de mal a pior. E aí ele já chega com vergonha, ele não fala nada para mim, mas eu já sei, eu sinto, eu tenho olho clínico para isso, ele chega com vergonha, porque ele tem que manter uma pose onde a empresa dele não é mais aquilo que já foi um dia e que ele tinha uma liberdade totalmente diferente para sentar, para conversar, para negociar, para falar de dinheiro. Então ele tem vergonha de falar de dinheiro. Então ele vem procurar uma mentoria e fica meio que, ele fica meio que
pisando em ovos, com medo do que vai ser falado, porque tudo para ele vai ser caro, porque ele está mais do que negativo. Ele fica na Muitos defensiva, empresários já Manuel? tá Ele fica na já defensiva? na defensiva, na defensiva. É isso que essa situação está fazendo com todos os empresários que já foram muito bem sucedidos. Muitos hoje já têm restrição no nome. Muitos hoje têm problema no nome da empresa, já estão numa condição aí muito diferente do que era acostumado lá atrás. Já perderam o crédito alguns, tem algumas coisas aí que estão abertas como crédito para ele, mas já está naquela dificuldade. Se precisar pedir dinheiro num banco, já não tem mais crédito no banco, que já usou tudo. Então, isso tudo gera uma vergonha. Por quê? Porque um cara que já foi assediado pelo banco, um cara que já foi assediado pelos fornecedores, um cara que já foi assediado por tantas empresas ao redor dele, porque ele era um cara bem sucedido, que ele tinha dinheiro, que ele pagava as contas em dia, e quando ele se depara com essa situação, a vergonha começa a matar ele. É o caos mesmo, aqui é o fim. É a vergonha. E a vergonha faz com que a gente tenha alguns comportamentos que realmente vai travar ainda mais a nossa situação. Bom, Manuel, e aí o que você sugere? Como resolver tudo isso, né? Então, resolver tudo isso só tem uma forma. Você vai ter que reprogramar todo o seu sistema cerebral. Todo. E como que faz isso? A gente faz isso em 3 fases. E eu vou explicar a forma que é feito isso para você saber que existem meios científicos para cuidar de toda essa sua situação. O que você vai precisar é de um profissional que saiba fazer uma abordagem para começar destruindo essa vergonha. Porque se você, enquanto você não superar essa vergonha, você não vai conseguir reprogramar o seu sistema cerebral. A vergonha, ela te impede, ela é um fator que ela traz todos os fantasmas para sua frente. Você não consegue ir. Não tem coisa, acho que pior do que a vergonha na face da terra. A vergonha. Porque eu estou falando de você, que é uma pessoa que já foi ali, ó, elogiado, uma pessoa que já foi, serviu de referência. E quando eu falo vergonha, é quando o teu sistema entende que você não serve para mais nada, que você é a pior pessoa do mundo, que ninguém mais quer te ouvir. Você perdeu tudo, você perdeu todas as suas propriedades. A vergonha, ela te tira tudo, silenciosamente. A vergonha é o maior ladrão de vida que tem. Ok? Então, fase 1, André, fase 1. Como é que a gente faz para resgatar esse empresário que está lá no fundo do poço? A fase 1, André, nós vamos ver como que um empresário no fundo do poço, no caos, pode ser resgatado, a gente limpar essa vergonha e começar a trabalhar uma nova programação no sistema cerebral. Por onde que começa? A primeira coisa, o empresário chega até mim e eu vou simplesmente buscar o cenário atual que ele está vivendo, o cenário que você que está no caos está vivendo. Por quê? Honrar e respeitar a própria história, sempre. Eu preciso ouvir a história desse empresário, que ele vai me contar tudo o que ele já fez. E geralmente quando eu recebo uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho, ela demora aí mínimo 5 horas comigo. Porque aí eu vou perguntar de onde ela veio, como que foi, e nada disso é balela, porque eu vou ouvir isso uma vez só. Que técnica que eu estou usando aqui? A técnica de coach e a técnica de PNL, de programação neurolinguística. E além dessa, eu vou fechar tudo isso com a técnica da psicologia positiva. Então são 3 técnicas que eu vou usar para realmente abordar que na verdade a psicologia positiva é uma ciência. Agora, o coaching e a programação neurolinguística são métodos cientificamente comprovados. Ok? E aí, nesse cenário atual, eu vou colher todos os seus valores, honrando e respeitando a sua história. Porque eu vou ter registros para simplesmente começar a colocar para você que você não é o que você está pensando que é, por conta dessa situação de vida que você se encontra nesse momento. Como que é o nome desse cenário atual? Nada mais do que um alinhamento. Então você vê que aqui eu vou abordar de uma forma muito simples. Eu vou fazer um alinhamento do seu eu real
e buscar o eu ideal. De que forma? Então, eu vou ouvir a sua história primeiramente, dentro da fase 1, nós temos 3 etapas. Primeiro eu ouvi a sua história, depois que eu ouço a sua história, eu vou ver quais são as suas expectativas verdadeiras para o futuro. Se elas forem umas expectativas muito pobres, se tiver pobre a sua expectativa, nós vamos enriquecer a sua expectativa. Eu não vou te sugerir nada. Eu vou fazer você buscar tudo aquilo que você deseja aí. E pode ter certeza que esse trabalho, seja eu, Manuel Lima, que aqui eu estou falando por mim, ou um outro profissional que tiver esse tipo de abordagem, ele vai tirar você desse caos dessa forma. Mostrando para você que as suas expectativas continuam aí dentro. Mas a vergonha, mais uma vez, tapou os seus olhos, né? Então começa a colocar um monte de viseira. A gente vai tirando essas viseiras que realmente são viseiras de blackout, né? Então, o que acontece? Dentro do cenário atual, desse alinhamento que nós vamos fazer, é a sua história, a sua expectativa. Por quê? Uma vez que você mostra todas as expectativas que você realmente tem, o que é que nós vamos fazer nessa fase 1? Colocar você com alavancas. Vamos movimentar você com alavancas. Eu vou começar a ver essas expectativas, o que elas dizem para você, por que você não está funcionando, né? Que é essa vergonha, e começar como se enfiasse uma alavanca quando você quer levantar um armário muito pesado e não tem como. Você enfia uma alavanca e enquanto maior a alavanca, mais leve fica o armário. Então, eu como profissional, como mentor, para tirar você desse lugar que é a vergonha, eu vou usar alavancas de vários tamanhos. Onde estiver muito enraizado, a gente aumenta o tamanho da alavanca. E pode ter certeza que você sai. Fase 1. Fase 2, né? Para você ver que tudo aqui, eu estou mostrando assim, quantas ferramentas são usadas para tirar uma pessoa da vergonha. Porque isso daqui é para você resgatar os seus valores. A vergonha financeira, ela tira todos os seus valores. Você anda na rua como se você fosse a pior pessoa do mundo. Sabe por que eu estou falando isso? Quando eu quebrei em 1995, eu tive todo esse sentimento. Até então, eu nunca devi um centavo para ninguém. De repente, eu devia uma fortuna. Eu andava na rua parece que está todo mundo te acusando. Todo mundo me acusando, eu era um caloteiro, eu era um picareta, eu era um sem vergonha. Todos os nomes você se sente, por mais que você não fale e não verbaliza. E ninguém está olhando para você, mas parece que está todo mundo te olhando, te julgando, te apontando. Você não pode mais nada, né? Você perde a dignidade. Né? Perde a dignidade. Então a vergonha, ela te tira tudo isso. E aí na fase 2, o que a gente vai fazer? Nós já não vimos como está o cenário atual? Na fase 2, a gente vai fazer agora, eu falei das expectativas e das alavancas. Eu vou fazer você tirar um monte de expectativa. E quando, não, ainda não tem mais, eu vou na alavanca, sai mais uma. Vou na alavanca, sai mais uma. Porque a alavanca vai fazer a expectativa sair. Se sair uma expectativa, a vergonha está indo embora. Tem alguma coisa entrando no lugar da vergonha, porque você perdeu a expectativa, porque a vergonha foi camuflando e foi repudiando tudo aquilo. Que você não podia, você não tinha mais direito. Então, na fase 2, cenário preferido. Nós vamos pegar todas as expectativas e vamos construir um cenário preferido por você. Esse cenário preferido, depois que a gente constrói, eu vou fazer muita análise junto com você. Então você desenhou, que é isso que você quer, então? Esse é o preferido, Manuel, legal. Então agora a gente vai fazer uma análise. De tudo isso que você colocou como preferido, que a gente vai colocar, sabe, é um brainstorm, né? É muita coisa que vai para a mesa. Nós vamos falar assim, primeira coisa, se saiu tudo isso, você acabou de interpretar que as possibilidades existem. Quando eu falo isso para o empresário, com a abordagem, cada caso é um caso e cada pessoa é diferente uma da outra. Quando eu falo isso, já cai a ficha na hora. Fala, cara, então quer dizer que tem uma luz no fim do túnel. Então quer dizer que eu não estou morto. Não, não tá. De jeito nenhum. Mesmo que você falir. Eu não fali, eu quebrei, mas não cheguei à falência. Eu me reconstruí. Mas, cara, perdi nome, perdi tudo que eu tinha até aquele momento, eu perdi. Eu tive que começar do zero. Zero não, do negativo, tudo de novo. Demorei 2 anos para pagar o que eu devia.
E em mais 3 anos eu já praticamente tinha chegado aonde eu já estava. Foram 5 anos essa jornada. 2 anos para pagar, 3 anos para voltar no lugar que eu estava. No mesmo patamar, só que muito mais forte, porque eu tinha mais estrutura, mais conhecimento, mais capacidade. Ok? Então, você começa a enxergar possibilidades. As possibilidades é você renascer, você viver de novo. Só que aí, quando você enxerga possibilidade, você vai para um outro extremo. Aí você fala, não, então eu vou, porque dá aquela sensação de, até de vingança. Então agora eu vou me vingar de todo mundo que apontou o dedo para mim, tarará. Gente, tudo que eu tô falando, eu passei por isso. Eu não tô falando sem propriedade, eu tô falando com toda a propriedade. Eu passei por aí. A gente tem vontade de devolver muitas falas, muitas narrativas que falaram ao nosso respeito, a gente tem vontade de devolver. Eu fiz tratamento terapêutico para isso. Eu, sendo terapeuta, eu fiz tratamento terapêutico para sair desse lugar. Ok? Então, possibilidades. Ok, estão cheias de possibilidades. Legal. Só que aí nós vamos falar assim, ó. Vamos fazer uma análise dessas possibilidades, porque para você fazer uso dessas possibilidades, você vai ter que mudar o seu comportamento, que aqui é chamado de mudanças de agenda. Mudanças de agenda. Ó, esse gostinho de vingança, porque agora você viu que você vai sair daí, que você tem potencial, que você já se encorajou tudo de novo. Primeiro recado, você não vai poder atuar mais com aquela força que você atuava. Porque aquela força foi que te levou para aquele lugar que você estava, que não foi muito confortável, não. Você vai agir agora não com a força, você vai agir agora com a prudência. Porque a vingança, ela está ligada à força. A vingança está ligada à força. A humildade está ligada à prudência. Então você vai trabalhar de forma humilde e com muita prudência. Porque ninguém é humilde, ninguém é arrogante. Nós podemos estar humilde e estar arrogante. Eu posso estar humilde nesse momento e daqui meia hora eu estar arrogante. Então, é estado. Isso não é uma condição, não é uma definição. Ok? Então, você vai precisar de fazer uma mudança de agenda comportamental. Legal. Fez a mudança de agenda comportamental? Sim. Então, vem o quê? O comprometimento. Você vai ter que se comprometer com toda essa mudança e, realmente, quando eu falo de comprometimento, você tem que... Ó, vou falar uma outra coisa. Comprometimento, ele vem baseado em 2 palavras. Baseado em 2 palavras. Mas antes de eu te falar essas 2 palavras, eu vou te fazer uma pergunta. Você que está me assistindo, você é honesto? Você é honesta? Vou fazer um silêncio. E vou perguntar outra vez. Você que está aqui me assistindo, você é honesto? Você é honesta? Sim ou não? Bom, você já respondeu. Eu vou afirmar para você que você não é honesto. E que você não é honesta. Porque para você saber o que é comprometimento, você vai ter que entender isso que eu falei. E eu sei que você já se ofendeu porque eu chamei você de desonesto ou de desonesta. Agora eu vou te explicar. Tudo que você promete para você, você cumpre. Sim ou não? Tudo que você promete para você, você cumpre? Ah, não cumpre, né? Uma pessoa honesta, quando ela se compromete, quando ela promete alguma coisa, ela não cumpre, ela não tem que cumprir se ela é honesta? É. Então, o que eu quero dizer agora? Não leva pro pessoal, isso daqui é para cair ficha. As pessoas às vezes fazem compromisso com a sua própria empresa. Por exemplo, eu não vou vender mais fiado, porque isso aqui está me atrapalhando. Ele vai lá e continua. Ele morre de medo e continua vendendo. Ele tem medo que não vai dar... Cara, se isso aí já te levou pro buraco, vai continuar levando. As pessoas descobrem que fizeram formatação de preço errada. Ela quer vender barato, mesmo não tendo condições de vender barato. Aí ela quebra porque vende barato. Mas eu nunca vi nenhuma empresa quebrar porque vende caro. Ela pode até fechar porque não vende. Mas ela não quebrou porque ela vendia barato. Ela fechou porque ela vendia caro. Então tem algumas coisas que eu fui aprendendo na minha vida que... é para mostrar comprometimento. Então o empresário ele tem dificuldade, ele se compromete em buscar capacitação e não busca. Na hora que ele é ali apertado de alguma forma por um mentor, por um consultor, ele corre. Tem empresário, você sabe muito bem disso, né, André? Que quando pede para ele fazer uma planilha e controlar todos os gastos que ele tem, os custos que ele tem medo de olhar para aquilo que ele deve.
Porque ele sabe que ele deve muito, mas ele não quer nem ver o valor. Como é que eu vou resolver uma situação se eu nem conheço o tamanho da minha situação? É isso ou não é, André? É verdade. O cara não quer, ele tem medo de saber como é que está o estado financeiro dele. A vergonha é tão grande que gera, melhor nem mexer nisso, vamos tocar a vida aqui. Vai empurrando, só que chega uma hora você não consegue mais empurrar. De tão grande que já ficou o bicho aí, já está muito pesado, você não consegue mais empurrar. Então, na fase 2 é o cenário preferido. E o cenário preferido eu vou analisar aquilo que você chamou de preferência. Eu vou ver todas as possibilidades. Nós vamos fazer uma mudança de agenda para trabalhar cada uma das possibilidades, mas vai precisar se comprometer com aquilo que deve ser feito realmente. Legal. Fase 3, o que a gente vai fazer? É o caminho. Então a fase 3 é o caminho. Uma vez que eu já busquei a história, que já mexi no seu potencial, que você já renasceu empresarialmente falando. Depois, na fase 2, já tem o cenário preferido, já foi visto várias possibilidades, já foi realmente mudado o seu comportamento, a sua agenda comportamental, e você está comprometido de fato, você já tem a capacitação legal, então vamos para o caminho agora. O que é o caminho? É a escolha. Como assim, Manuel? O caminho é a escolha? É a escolha. Porque em cima dessas possibilidades nós vamos começar a construir estratégias possíveis. Em cada possibilidade que você abrir, em cada uma delas, não interessa quantas, nós vamos abrir estratégia possíveis. Então a gente vai honrar e respeitar tudo que foi colocado na mesa e vamos tentar fazer um caminho com aquilo ali. Uma vez que a estratégia, porque a estratégia ela tem caminhos. O G12 é simplesmente a perícia em estratégia empresarial. Então tem caminhos. Nós vamos pegar essa possibilidade e vamos colocar lá no caminho. Ela consegue caminhar? Não, então descarta. Então nós vamos pegar estratégias possíveis. As impossíveis, descarta. Legal. Vamos chegar num determinado ponto, fazendo essas escolhas, que vai ter lá N estratégia. Aí nós vamos olhar e falar quantas estratégias tem. Tem várias. Vamos escolher a melhor estratégia. Qual delas é a melhor? A melhor, você tem que numerar a melhor. Qual que é a número 1? Essa. Aí você faz a número 1, número 2, você pode fazer até a 10ª, você pode fazer até a 3ª, cada caso é um caso. Vou fazer, vamos montar 3 estratégias, mas eu quero a número 1. Então, a melhor estratégia, por quê? Porque se acaso aquela melhor a gente precisar fazer algum, usa a segunda melhor. E aí o que acontece? Então, estratégias possíveis, nós vamos descobrir, escolher a melhor estratégia. A partir do momento que eu tiver com a melhor estratégia na mão, o que eu vou fazer? O meu plano de ação. Eu vou ter uma ação planejada. Significa que aí você construiu um método, e o método com processo, mais pessoas, menos interferências, que você já ouviu falar disso, é que vai gerar o resultado. Então, você nunca mais vai trabalhar com metas de resultado. Grava isso, você que está assistindo. Nunca mais você vai trabalhar com metas de resultado. Porque nunca deram certo, não dá certo e nunca irá dar certo. Como assim, Manuel? A única coisa que você tem como garantia são as metas de ações. Você vai traçar meta de ação. Uma vez que formatou a estratégia, você vai construir as metas de ações. Então, o que é? O processo. Você vai garantir que vai executar tudo aquilo que está lá. Você executando aquilo ali, o resultado é consequência da meta de ação. Então, por isso que meta de resultado como é que eu vou falar que meta de resultado é consequência do resultado? Não dá, nem cabe. Até matematicamente falando, uma lógica, aqui usando uma lógica, a meta de resultado é consequência do resultado. Não. A meta de ação é a consequência do resultado. Ou o resultado é consequência da meta de ação. Enquanto melhor a sua ação, melhor o seu resultado. Ok? E aqui, então, você viu o caminho que você fez. 3 fases para você sair dessa questão da vergonha. A vergonha, ela dói.
A vergonha, ela judia. A vergonha, ela desgasta. E a vergonha faz você desistir. E não é desistir do seu negócio. A vergonha faz você desistir de viver. Esse é o grande problema. Então, vamos entender uma coisa. O funcionário, quando ele chega... O funcionário não, o patrão, o empresário, quando ele chega no caos, André, ele já foi alguém muito de referência. É difícil, cara. É difícil, não é fácil. Só que eu quero dizer para você que possa estar passando por isso. É totalmente possível sair desse lugar e ir para um lugar que você nunca nem imaginou ir. Nem aquele sonho que você tinha lá atrás não vai servir mais para você, porque ele é pequeno. Essa experiência que você foi obrigado a passar, se você buscar essa capacitação para entender tudo que você passou, todos os acertos que você teve, todos os erros que você teve, aprender com o que acertou, com o que errou, e ter a oportunidade de ter toda essa referência e construir uma nova estrada, meu amigo, minha amiga, você vai falar assim, puxa vida, como eu sou grato a Deus, até por tudo isso que eu passei, porque hoje eu consigo enxergar tudo com mais leveza, eu não tenho mais o medo do não, mas eu também não tenho mais a ansiedade do sim. Eu sei que cada coisa no seu lugar, cada lugar com a sua coisa. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Você vai começar a trabalhar essa balança de uma forma ecologicamente correta e nunca mais você vai precisar usar essa palavrinha vergonha. Porque ela desgasta, ela mata as pessoas silenciosamente. A pessoa que está com vergonha, André, ela nem fala. Ela se cala. É tudo para dentro, ela vai corroendo. É um câncer que corrói. É uma enfermidade, a vergonha é uma enfermidade que mata silenciosamente. Você morre sozinho, cara, na solidão. É tudo lá dentro. Você fica com aquela pressão interna, vendo coisas, sentindo coisas, achando coisa. Ela rouba energia, rouba ação, rouba tudo, né? A paz. Rouba tudo. Ok? Então, eu acho que para esse tema de hoje é isso. Sim, total. Puta, grande aula aqui que você nos deu. Um conteúdo realmente enriquecedor, Manuel. Gratidão, mais uma vez, né? E gratidão a você que está acompanhando a gente nessa jornada, nesse mais um episódio aqui do Grande Plano. Fechamos aqui 16 episódios para te desmistificar, destrinchar. Nós aprofundamos a síndrome do esgotamento empresarial nas 5 dimensões humanas, né? Agora, a gente vai começar a falar de gestão. Então, no próximo episódio, acompanhe a gente aqui. É uma nova temporada que inicia aqui no nosso podcast O Grande Plano. E eu conto com você para multiplicar, né? Manuel e eu contamos com você, para que você possa ser um multiplicador desse conteúdo. Compartilhe. Faça, como o Manuel disse, a corrente do bem ir além. Manuel, grande aula, gratidão. Então, considerações finais aqui. Vai lá no YouTube, né? De novo, né? Tô falando para você ir, para você não perder. Então, se inscreva, aperta o sininho para você receber tudo aí gratuitamente e em primeira mão, porque serão muitos conteúdos que você vai ter acesso. Então, até para você não perder a sequência e não ficar acumulando coisas e depois ficar com um monte de coisa para trás. Vai também na rede social, lá no Instagram, no Facebook, né? Me segue lá e, aproveita tudo isso que tem. Se um dia Deus preparar, você estará aqui comigo, estará com o André, não tenho dúvida, que vai somar muito para a tua vida. Mas o momento agora é a hora de contribuir com o meio, para o meio contribuir comigo. De que forma? Eu quero que você contribua, então eu quero que você compartilhe isso, mande para o maior número de pessoas. Pode ter certeza, vai ter pessoas que vai falar, não, isso aí não... Porque você já entendeu um monte de coisa que ela ainda não entendeu, mas quem sabe ela também passa a entender
e sai, e você e essa pessoa que você ama possa amanhã estar sentado num lugar e falando, poxa vida, né? Aquilo ali pelo menos me fez eu olhar para a minha vida diferente, deu um rumo diferente, talvez vocês vão estar num restaurante conversando, como eu e o André já estivemos, né? Em vez em quando estamos em um restaurante, mas eu lembro o André quando chegou, né? Chegou lá cabisbaixo, muito triste com a situação dele, eu já tinha passado pela minha, mas olha o André hoje, né? O André hoje a gente senta no restaurante, a gente relembra, fala, pô, Manuel, lembra aquela fase, aquela época? Legal, cara, e é isso que eu quero que aconteça na sua vida e na vida dos seus, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e que a gente esteja aí junto por muitos e mais, muito mais vídeos aí, né, André? É isso aí. Vai se tornando um grupo, né? Vai se tornando uma comunidade que se protege, se ajuda, se levanta, se ergue. É um movimento mesmo. Gera network, faz negócios juntos, troca É o experiências. grande plano, né, André? É o grande plano. Grande plano. Nos vemos, então, no próximo episódio. Forte abraço. Vai lá.